pastor Silas Malafaia, que foi o organizador, né, dos atos lá do 25 de fevereiro, né, no domingo, ele foi ali organizador e como que um advogado ali do Bolsonaro também, não é? Ele reagiu com um sorriso irônico em um vídeo ao ser informado que se tornou alvo das investigações da PF sobre essa suposta organização criminosa que eles insistem, né? Braz ontem participou do Conexão KGB e teve ali um momento muito lúcido realmente de investigar, de nos trazer assim uma possibilidade, porque tudo vai sempre mirar nessa história do golpe, né, Braz? Mas daí você comenta pra gente. Agora, assim, o que eu ia comentar? Nenhum momento foi segredo que ele era o organizador, não é? Dessa manifestação. Não, isso não foi segredo em nenhum momento, tá? Né? Então, como que, né, eles pegam e colocam ele teria organizado não sei o quê. Não, em todo momento foi justamente explícito isso, né? Que ele era o organizador, ele pegou o microfone realmente para falar, ele que estava pagando tudo, então não tem... É isso que é interessante, né? Como eles jogam para cima da oposição, tal, que estariam se organizando, estariam, não sei o quê, mas não, todo mundo está fazendo isso às claras, lembra? Ninguém está escondendo nada, né? Qualquer vídeo que divulguem, qualquer fala, não, isso aí realmente não foi feito às escuras, às escondidas. Isso está sempre falado em alto bom som, né? E claro. E aí, Brás, o que você... Olha, ontem a gente comentou bastante sobre a participação do Malafaia, né? No, Conexão? durante o Conexão KGB. Uhum. Se você não assistiu, assista o Conexão KGB de ontem. Nós comentamos desde Miss Alemanha a protestos na Paulista, aquela diversidade, né? Como a gente diz, o Conexão KGB não é barroco, ele é Ele é rococó. rococó, Ele é gente, é rococó. perfeito. Né? E o Malafaia, bom, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte, vamos várias coisas aí, né? Tá. Tá tendo uma dorzinha de cotovelo de certas pessoas da direita ali, né? A Zambelli, uma galera tá meio com dor de Teve cotovelo. gente que nem falou, né? Exatamente, por conta do Malafaia, realmente foi o cara que tomou conta ali da coisa, né? Isso. E o Briguet usou uma expressão muito boa, né? O Malafaia e o Bolsonaro ficaram um pouco fazendo aquela coisa do good cop, bad cop, né? O Bolsonaro foi lá. Tem uma análise muito boa da personalidade do Jair Bolsonaro, que eu gosto, que é feita pelo Léo Lins, o comediante, né? Que o Léo Lins fala assim, né? Ele fala, olha, o Jair Bolsonaro é o seguinte, ele, na verdade, são duas pessoas, é o Jair e o Bolsonaro. O Jair é um sujeito, né, muito sensato, muito certinho, né, aquela fala meio de militar ainda, toda ponderadinha, toda pausada. Né? O problema é quando o Bolsonaro aflora, né? Então ele está lá falando, né? Não, porque nós vamos lutar pela democracia, nós vamos lutar pela liberdade de expressão, e aí, brochado! Esse é o Esse é o Bolsonaro. Bolsonaro tomando conta, né? Vindo à tona. E o que aconteceu? Deram o remedinho dele e o Bolsonaro ficou trancado. Foi só o Jair que Jair. falou. Foi só o Jair que falou. E aí o Malafaia pegou e falou: não, deixa comigo que eu mato no peito para fazer a parte ali do Good Cop. Agora, como a gente estava conversando nos bastidores, o Malafaia, ou ele realmente tá com muito sangue no zóio. Ele é um sujeito que tem um ego realmente muito grande e tudo mais e tal. Ele realmente tá com, enfim, com muito culhão. Ou ele, enfim, está muito bem guarnecido, muito bem fortalecido para fazer o que ele está fazendo. É. E é óbvio que o Malafaia tem uma influência imensa, não só dentro da igreja dele, mas em toda a comunidade protestante, evangélica do Brasil de maneira geral, transita ali bem entre as lideranças evangélicas, tem as divergências deles com outros e tudo mais e tal, né? E mexer com uma figura, o STF mexer com uma figura como Malafaia é Nossa, complicado, é complicadíssimo, vespeiro. é um vespeiro. É. E ainda mais depois de colocar aquele mar de gente ali na Paulista. Então a gente está falando assim, existe uma consequência, uma diferença muito grande de o que nós imaginávamos que os inimigos do Bolsonaro podem fazer contra ele até aquele momento da manifestação na Paulista e depois. Aquele ali foi o ponto de inflexão na história. Uhum. Isso se deve, de certa maneira, também, como o Silvio Grimaldo pontuou muito bem ontem no Conexão KGB, a repercussão que o CPEC americano, o CPEC de verdade, né, deu
a situação política, a crise do judiciário que está acontecendo no Brasil, a toda essa situação que a gente está passando. O CIPEC teve uma resolução no final condenando, né, a política do Lula de perseguir seus inimigos políticos, a política do judiciário, enfim, o judiciário ter uma política por si só já é algo condenável, não é? E isso acabou chamando a atenção da mídia internacional, que veio, no fim, não elogiou o Bolsonaro nem nada, né, não bateu palminhas, mas pelo menos teve ali uma certa parcela de honestidade, fazendo uma cobertura dizendo que, bom, né, centenas de milhares ou perto de 1 milhão de pessoas estiveram na Avenida Paulista em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e principalmente em apoio, né, à afirmação de que não houve tentativa de golpe. Isso. E eles sublinharam bastante, Brás, o fato de ser os brasileiros não estarem de acordo com o socialista Lula. Eles usavam esses termos também. Então, enfatizaram isso. Não era só apoio ao Bolsonaro, era uma manifestação também contrária, uma insatisfação com o presidente atual. Né? Exatamente. Agora, voltando para o assunto do Malafaia, Sim. né, a polícia, a gente teve aquelas notícias de Polícia Federal passando pente fino no discurso do Malafaia. Sim. Né? Então, assim, a Polícia Federal, de fato, como o Malafaia bem pontuou, escolheu o carro errado para perseguir, ou seja, está agindo como um sabujo, como um cão de caça mesmo, né? Está agindo ali como um cão perseguindo quem o dono manda. É uma atitude, de fato, digna de polícias e de ministérios de ditaduras assim do período da Guerra Fria. Ou seja, a Polícia Federal não está ali preocupada com a segurança da população, das pessoas. A Polícia Federal está preocupada com a segurança do Estado. É muito parecido com o que a Stasi fazia na Alemanha Oriental, né? É o Ministério da Segurança do Estado. Sim. E, enfim, no Brasil, como obviamente o Estado não existe uma separação clara entre Estado e governo, em tese existe, na prática não existe. A Polícia Federal está preocupada com a segurança do governo, no final das contas, não é? E agindo como censores de um discurso alheio, ou seja, tentando procurar crime em palavras, é o crime pensar, o crime ideia, né? Como o Orwell colocava ali, e criando, né, a teoria do golpe, que foi o que nós falamos ontem aqui no Conexão KGB. Né? O golpe ele não é mais um fato dentro de uma linha cronológica, ele não é mais algo estabelecido dentro do tempo e espaço. Né? O golpe ele é um evento metafísico, o golpe está em todos os lugares, tudo emana do golpe, e o golpe ele criou a teoria dos atos futuros com consequências no passado. Então, o discurso do Malafaia no caminhão no dia 25, foi 25? Isso. O discurso do Malafaia no caminhão no dia 25 de janeiro... De fevereiro. Perdão. O discurso do Malafaia no caminhão no dia 25 de fevereiro, ele gerou consequências no passado. Ele mudou a linha do tempo lá no 8 de janeiro de 2023, né? 1 ano e cacetada. Então, assim, é o poder metafísico do golpe, né? Tudo agora pode ser o golpe. O golpe ele é uma ideia. O golpe ele é o corpo místico antidemocrático. Tudo existe dentro dele. Ele está acima do tempo, do espaço. Né? É um roteiro tão ruim, como eu comentei ontem no Conexão KGB, que parece uma daquelas explicações toscas de arco temporal de história em quadrinho da Marvel. O que calha muito bem, já que o Alexandre de Moraes tem uma pinta, né, de vilão da Marvel, assim, né? Total. Aquele músculo da sobrancelha, assim, bem protuberante, né? Aquela careca meio lombrosiana, né? O olhar sem brilho, né? Ele é um sujeito que o Cesare Lombroso teria orgasmos de felicidade analisando aquela cabecinha linda dele, aquele crânio maravilhoso dele. E enfim, é óbvio que a gente está falando tudo isso em tom de sarcasmo, em tom de cinismo, sim, porque perdeu-se a vergonha na cara. É uma patifaria ridícula alguém afirmar que o que foi falado agora, né, em fevereiro, tem consequências do golpe, e outra parte ridícula, né, que é falar que o discurso que o Bolsonaro falou agora, falando sobre documentos e tudo mais, e que o Malafaia também disse, confirmam que houve uma minuta. Quer dizer, o Bolsonaro está falando simplesmente o que todo mundo falou ao longo desse tempo todo, que foi falado em jornais e tudo mais.
Mas parece que os próprios jornalistas e a Polícia Federal não leem jornais, né? O Bolsonaro deve ler. E a pergunta mais intrigante de todas, né? Como que o Malafaia ele entra no golpe um ano e pouco depois? Ou seja, o golpe ainda está em andamento, né? O golpe eterno, ele não acabou. Enfim, é a verdade ex post fato, não é?